Diabetos. A doutora Ana Redivo conosco hoje para falar sobre saúde. Toda segunda-feira ela está conosco aqui para a gente falar um pouco mais sobre saúde, sobre alimentação. E hoje, diabetes, doutora? Isso, vamos falar de diabetes porque é uma patologia que acarreta aí a população e todo mundo merece saber algumas dicas e também como acontece essa doença metabólica, né? Será que ela é do nada que acontece? É boa pergunta, doutora. É do nada mesmo que ela acontece. Não é do nada, é exatamente isso. A diabetes nada mais é do que uma resistência à insulina, né? São dois tipos de diabetes. Tem o diabetes tipo 1, que é um diabetes que geralmente é desenvolvido a partir de alguma interferência, algum trauma emocional, alguma questão que está ligada a um acontecimento da vida. O diabetes tipo 1 tem muita relação com a dor emocional. Por exemplo, eu perdi um grande amigo, ou alguém na minha família, ou sinto muito por algum motivo. Então, o diabetes tipo 1 está relacionado sim às emoções e porque ela pode ser considerada uma doença autoimune. Então, uma doença autoimune ela não surge do nada, ela surge de um acontecimento emocional, muitas das vezes. Diabetes tipo 1 está relacionado àquela criança que descobre diabetes, uma pessoa que ao decorrer da vida, sei lá, com 30 anos descobre também um diabetes que não tem a ver com obesidade. Ele é um diabetes que o pâncreas sofre e para de produzir insulina. Então, essa pessoa tem que fazer o uso constante de insulina e tem que sim acompanhar e fazer a contagem mesmo de quantidade de carboidratos para a aplicação da insulina. Já o diabetes tipo 2 é o diabetes que tem intercorrência com outros fatores, que são doenças cardiovasculares, que é uma resistência à insulina, ou seja, o corpo vai dessensibilizando a essa insulina e fazendo com que você não consiga mais ter a função da insulina no organismo, ou seja, é interessante entender esse processo, tá? Quando a gente come um carboidrato, então, quando a gente come a glicose que vem do carboidrato, e eu não tô falando só de farinha, eu tô falando de mandioca, batata, legumes também, são carboidratos, salada, até alface é um carboidrato super baixo de índice glicêmico, mas é um carboidrato. Então, qualquer tipo de carboidrato que a gente come, ele precisa passar pela nossa célula para virar uma energia. E a insulina, que é capaz, produzida pelo pâncreas, é capaz de colocar essa glicose dentro da célula e fazer, então, a abertura desse portão celular para a glicose entrar e virar energia de fato. Então, conforme a quantidade de carboidrato que a gente está consumindo, faz com que a insulina seja liberada na nossa corrente sanguínea. Liberando essa insulina, ela fica mais disponível, porque chega um momento que as nossas células não precisam mais de glicose para fazer energia. E essa glicose, ela é estocada em gordura, ela vira gordura, ela vai para o adipócito, que é uma célula gordurosa, só que a insulina fica na corrente sanguínea. E essa insulina faz você ter mais fome, então, e você continua comendo por ação da insulina, e essa insulina vai ficando cada vez mais disponível na corrente sanguínea, até que não tenha mais função, porque algo que está ali sem necessidade e em excesso, ela fica desfuncional, ela para de ter função, e você começa a ter uma resistência, então, à insulina, como se ela não fizesse mais efeito, e o pâncreas diminui sua produção. Então, diante desse cenário, aí já se instalou um quadro de diabetes. Então, um exame muito importante para a gente fazer antes de detectar qualquer questão é o exame de insulina. E é raro o profissional da saúde que pede esse exame. É um exame que eu uso de marcador para vários pacientes. Por quê? Porque se a insulina está alterada, a probabilidade de eu ter uma alteração na glicose, na glicemia em jejum, como é muito utilizado esse exame, é muito mais alta. Então, não adianta só eu esperar fazer um exame de glicemia para que ele se torne alterado, se eu não medir isso numa insulina anteriormente. Para eu prevenir um quadro de resistência à insulina, eu preciso fazer um exame de insulina e ter ele em doses muito baixas.
Então, uma dose de 3, 4, esse seria o melhor exame. Eu vejo, assim, que muitas pessoas desconhecem, Fran, desse exame e a importância que ele tem para a prevenção de saúde. Porque quando você está com uma glicose já elevada no 100, por exemplo, são 2 fatores. Ou você comeu recentemente muito mais carboidrato, né? Por exemplo, uma noite anterior do seu exame, ou você já tem uma resistência à insulina que está oculta. Não existe mais aquele fato de pré-diabetes ou diabetes depois de 130 no exame. Não, quando você está com uma glicemia de 100, você já é diabético, porque a sua insulina já está em disfunção. Ela já está alterando todo esse sistema. Então, você deve sim fazer o seu tratamento conforme você, como se você fosse de fato diabético, né? Não existe esse tal pré-diabetes que muitos falam. É a mesma coisa acontece com a diabetes gestacional? Diabetes gestacional existe uma resistência à insulina, sim, mas diante do fator da gestação, porque é comum esse sistema ser alterado na gestação. Deve ser considerado porque se a mãe tem diabetes gestacional, a probabilidade do filho ter mais até doenças ou até ter uma imunidade mais baixa ou ter algum tipo de problema na infância é muito maior. Então, devido ao ganho de peso talvez errado da mãe, vai causar essa diabetes gestacional. Doutora, o diabético precisa ter uma dieta especial por causa da doença? Com certeza. Uma das melhores dietas, né, na verdade, para o diabético é uma dieta cetogênica, uma dieta baseada em gorduras e não propriamente dita em proteínas, mas em gorduras, então gorduras boas. E tem vários tipos de dieta cetogênica, existem dietas bem mais restritas, assim, com TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que a gente tem que acabar utilizando em forma de suplementação, e dietas muito mais tranquilas, que é a base de gorduras de animal mesmo. Então, comer proteínas com gordura animal se torna muito benéfico nesse tipo de dieta, assim como ovo, frango, peixes, azeite, abacate. É muito insistido nesses alimentos para que seja controlado essa parte de glicemia, porque o momento que eu estou diminuindo o meu índice de carboidratos e, obviamente, o índice de glicemia, não estou fazendo uso da insulina. E aí eu não tenho acesso a esse sistema e eu otimizo o meu sistema de quebra de lipólise e lipogênese. Lipogênese é a construção a partir da gordura de moléculas e lipólise é a quebra de gordura. Então, estimulando o sistema de gorduras, eu diminuo o estímulo de metabolização de carboidratos. E é isso que deveria acontecer. Quando você come carboidrato, é só carboidrato. Quando come gordura, é só gordura. Mas as pessoas costumam juntar as duas coisas. O problema não é o problema juntar. Por exemplo, eu gosto de usar muito exemplo, Fran, na verdade. Deus é muito perfeito no que faz. E Deus fez a banana, que é doce, e o abacate, que é gordo. A banana não tem gordura. O abacate não tem açúcar. Quem colocou açúcar no abacate foi o ser humano. Quem inventou o sorvete, que é gordo e doce, foi o ser humano. Então a gente é que estraga tudo, na verdade, que a natureza é perfeita. Quando a gente come gordura, tá ótimo. E quando a gente come carboidrato, a gente deve fazer um balanço dessa quantidade de energia que a gente está colocando para dentro do nosso organismo. E como que ele deve planejar as refeições? Não existe muita regra, ao contrário do que as pessoas pensam, que deve ser comido de 2 ou 3 horas. Isso tudo é balela, na minha opinião. Não precisa ter esse equilíbrio. Na verdade, são estratégias utilizadas para que você não sinta fome, para que você tenha mate aquela necessidade de mastigar que muitos têm. Então, esse mito de tipo, eu tenho que fazer refeição, café, almoço, janta, tudo tal. Não tem. Você obrigatoriamente não tem. Porém, o seu corpo funciona muito melhor quando você faz uma refeição pela manhã, você dá mais energia a ele, você almoça no horário certo. Uma pessoa, existem estudos que comprovam que uma pessoa que come depois das 3 horas da tarde o almoço engorda mais do que uma pessoa que come ao meio-dia o mesmo prato de comida. Então, se eu vou comer o mesmo prato depois das 3 da tarde,
eu estou piorando esse ciclo circadiano que a gente chama, que é um grande relógio, né? Que é o biológico, nosso relógio biológico, que é acordar, fazer a refeição, ou caçar para comer, tudo bem, se ficar jejum de manhã também, caçar para comer, mas comer, né? Em um horário correto, fazer a escolha alimentar, então, equilibrada, com vitaminas e minerais. E existem estudos, até interessante falar sobre isso, que comprovam que nós não comemos mais a quantidade de nutrientes, de vitaminas e minerais que a gente precisava. As pessoas têm comido mais macromoléculas, mais carboidrato, mais proteína e deixando os micronutrientes de lado. As pessoas comem macronutrientes, isso, perdão. E micronutrientes são as vitaminas, são esquecidas. Porque além dos alimentos terem menos disponibilidade hoje em dia, elas costumam negligenciar a importância dessas vitaminas. E para o nosso cérebro, uma pessoa que está mal nutrida de nutrientes, o cérebro informa, eu estou com fome. Então você pode passar o dia inteiro comendo e nunca se alimentar de fato. Por ação da insulina, pela necessidade e falta desses micronutrientes. E não existe então uma resposta, você deve fazer isso em tais horários. Tanto é que o jejum nesse tipo de dieta para resistência à insulina é muito bem aceito. O jejum de 12, 16, 24 horas, 18, 24 horas, até 72 horas. E tem vários estudos que comprovam que pessoas que fazem um jejum de 7 dias, por exemplo, têm essa resistência à insulina e quadros de diabetes regredidos. Então, uma pessoa consegue fazer o estímulo para melhorar e sair desse quadro de diabetes. Uma outra coisa seria muito interessante também, que é a atividade física e não a caminhada, como muitos falam. Para tratamento da diabetes, o mais importante seria a musculação, porque o nosso músculo também tem a capacidade de absorção dessa glicose sanguínea. E porque dentro do músculo a gente faz a gliconeogênese e essa glicose alimenta o músculo. Então seria ótimo se todo paciente com resistência à insulina fizesse a musculação para fazer esse mecanismo do... seria até um termo difícil falar aqui, mas é o GLUT4 voltar a funcionar dentro da sua célula lá. Lembra que eu falei da insulina que libera lá para ação? Quando você faz atividade física, você não vai precisar dessa insulina, então, e vai fazer esse mecanismo funcionar de uma forma diferente. Então, a musculação é um grande tratamento até para resistência à insulina e diabetes. E a gente às vezes não dá muito valor, porque tem muita gente que não gosta de ficar dentro da academia fazendo atividade física, né? Na verdade, as pessoas se sentem mal, eu acho que pelo ambiente da academia. Porque talvez tenha muita gente, porque tem pessoas exibindo seus corpos, né? Ou mostrando suas conquistas, e talvez você não se sinta pertencente desse ambiente. Só que o fato arrume um lugar então na sua casa ou em algum lugar próximo que te deixe confortável para fazer essa musculação, porque ela é importante. Seja, no caso, vou falar assim, de um idoso que tem suas academias para idosos, por exemplo. Então, seja uma criança que tem academia para elas também. Então, todos nós temos um lugar onde a gente se encaixa. Você não precisa olhar pro seu amigo e detestar a academia dele. Procure um lugar onde você se sente confortável para fazer esse tipo de atividade. E tem algum tipo de fruta que tem mais açúcar, que deve ser... Com certeza, banana. Banana, mamão. Ou a pessoa resistente à insulina, que tá comendo banana e mamão todo dia, achando que tá sendo super saudável e diminuindo a sua glicose sanguínea, tá fazendo um maior erro. Então deve ser estimulado o consumo de banana e mamão para esse tipo de paciente, até porque eles são alimentos de alto índice glicêmico. E o ideal seria uma dieta de baixo índice glicêmico, ou seja, o alimento, é claro que a gente sabe hoje que a carga glicêmica também é importante, mas um alimento que tem um índice glicêmico abaixo de 50 é o ideal. Então, folhas, legumes mais aguados, frutas mais aguadas, não comer um carboidrato puro, sempre comer o carboidrato junto com proteína, usar bastante das gorduras, investir em carnes e proteínas sempre é importante. É possível emagrecer durante quem tem diabetes?
Com certeza, a resistência à insulina, né, tá fazendo você aumentar seus adipócitos aí, tá fazendo aumentar esse mecanismo de guardar gordura. E quando você começa a emagrecer, você vai perder essa gordura, vai perder essa inflamação e tudo começa lá da nossa barreira do intestino, famosa aqui, que eu já falo todas as semanas. Tudo começa por lá. E a gente começa a controlar a nossa resistência à insulina lá pelo nosso intestino diante daquilo que a gente está colocando dentro dele, né? As fibras são as principais fontes aí para fazer o intestino funcionar melhor, né? Não, na verdade as fibras são importantes sim. A gente precisa de pré-bióticos, né? Que são fibras solúveis e insolúveis. As solúveis são das frutas, as insolúveis são as castanhas, sementes, as oleaginosas. E é o combinado entre elas que é o sucesso para fazer esse intestino funcionar, mas principalmente a remoção dos alimentos alérgenos, como eu já venho falando aqui. Os alimentos que trazem alergia fazem com que o seu intestino funcione num mecanismo de defesa e para de fazer a produção hormonal correta do seu intestino. Obviamente, isso vai causando um estresse, inflamação durante o seu corpo, vai fazendo alteração da produção de enzimas no seu fígado, no seu pâncreas, que é a liberação da insulina. Todo esse sistema alterado, né, inflamado, vai piorar o teu adipócito, que é a sua célula de gordura, o armazenamento de fato de gordura. Inclusive, a alta contaminação de metais pesados, que também a gente se intoxica todos os dias com desodorante, com maquiagem, com, vamos colocar, esmalte, poluição atmosférica, água contaminada, alimentos mal lavados, né, as frutas e vegetais mal lavados, alimentos até industrializados, que são os campeões, maiores vilões, e as pessoas fazem uso que nem percebem desses alimentos. Então, esses metais pesados que a gente tá, inclusive o arroz, veja bem, o arroz é contaminado de arsênio. Então, se você ficar comendo arroz todo dia, você provavelmente está contaminado de um metal pesado e nem sabe. Esse metal pesado está inflamando a tua célula de gordura, então fazendo com que você ganhe peso também diante desse fator. Então, é claro que se a gente entrar em uma dieta mais limpa, a gente perde peso e controla glicemia e insulina e principalmente reduz aí o diabetes. Um problema grande do diabetes é que a partir de uma alteração na sua glicose, você também vai começar a perceber a alteração de pressão cardiovascular. Então não é só uma questão de, eu estou com a glicemia um pouquinho alta. A questão é que você está trazendo outras doenças que estão ali escondidas até que elas apareçam fortemente na sua vida e façam uma plaquinha chamada aterosclerose, né? Forma essa aterosclerose, então, e uma plaquinha lá na sua corrente sanguínea, na sua artéria, na sua veia, e aí o problema tá feito. Dali pra frente, você corre o risco de ter um infarto. Bom, uma pergunta também a respeito do light diet para quem é diabético. Então, essa é a maior besteira que existe, já falei aqui antes, mas eu gosto de voltar nesse assunto. O diet, é reduzido de açúcar e ele contém mais gordura trans, gordura poliinsaturada, gordura de óleos vegetais, o que também aumenta os ácidos graxos no seu sistema e fazem com que essa célula de gordura aumente e essa inflamação aumente. Então você deixa de consumir o açúcar e passa a comer mais gordura. E o light, ele diminui a quantidade de gordura e coloca doses cavalares de açúcar para equilibrar esse alimento e deixar ele mais saboroso. Então você remove de um e coloca do outro lado. Fato é, as duas coisas são ruins, você não deveria nem comer mais açúcar e nem mais gordura poliinsaturada, que é dos óleos vegetais. Olha, eu vou contar uma história aqui de uma certa pessoa que está dentro desse estúdio, que hoje pegou um refrigerante sem açúcar. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é sem açúcar, é mais doce do que se tivesse açúcar. Exatamente. É isso que acontece. A população, assim, é um mecanismo da indústria de sobrevivência, né? A indústria pesquisa aquilo que as pessoas estão procurando, então as pessoas estão procurando emagrecer. O que a gente vai dar para elas? Um refrigerante 0 caloria. Então a indústria está o tempo inteiro
percebendo quais são as suas vontades para resolver seus problemas, digamos assim, ou faturar mais, né? Depende do ponto de vista. Então, tanto o diet, light ou zero foram jogadas na indústria. Foi tudo um mecanismo para levar você a continuar consumindo e aumentar seu consumo. Porque veja bem, as pessoas antes não tomavam Coca-Cola porque falavam que fazia mal para os ossos, agora elas têm a desculpa de tomar Coca-Cola zero porque elas não vão engordar. Então elas estão pensando na saúde, fazendo mal todos os dias para si. E o mecanismo do seu corpo entender a Coca-Cola zero é como se você estivesse tomando açúcar de fato. Então ele se prepara para fazer a digestão como se estivesse colocando lá um açúcar. Então a sua insulina também é alterada e a sua fome é aumentada, porque o corpo se preparou para fazer aquela digestão e não chegou a caloria disponível. O que é que acontece? Ele vai te mandar na próxima refeição procurar algo bem doce para te agradar, para agradar as células, para fazer com que esse mecanismo de fato finalize, né? O que te leva a consumir alimentos errados de 3 em 3 horas e fazer ter essa fome. O que eu vejo lá na clínica é que ninguém passa fome. Por que ninguém passa fome? Porque a gente não estimula esse sistema de glicose e de insulina. A gente baixa esse sistema e as pessoas param de passar fome. Ana, muito obrigada por hoje. Eu agradeço, Fran, mais uma vez. É um prazer imenso trazer essas novidades, falar de saúde e alertar a população sobre as doenças do futuro aí. Não que a diabetes seja do futuro, porque ela é presente nos dias atuais, mas do seu futuro, né? Então se previna, cuide-se. Bom, Ana Redivo também nas redes sociais. Nas redes sociais, @AnaRedivoNutri, Ana Redivo Nutricionista lá no Google, tá fácil de achar. Telefone 45991517737. Entre em contato com a gente, tire suas dúvidas, vai ser um prazer. Segunda-feira que vem, Ana Redivo aqui de novo. Vamos falar de muito assunto. Mandem o seu assunto aí, mandem aqui pra gente qual assunto você gostaria de ver de saúde aqui no Vida e Saúde na CBN Cascavel.